Já vos tinha dito no início da emissão de hoje do Mudança Turno que íamos falar com Raquel Costa. Ela é da UMAR, é psicóloga, é técnica de apoio à vítima e, pasme-se, é cantora. Oh Raquel, boa tarde, Boa tarde. bem-vinda. 30 anos da UMAR, vocês criaram aqui uma música que já vamos ouvir na nossa conversa. Conte-me lá a história dessa música. Pois, o 30º aniversário de qualquer associação, principalmente de uma como a nossa, que vive muito do amor à camisola, por assim dizer, tinha que se assinalar de alguma forma. E pensamos em diversas formas de o fazer. Iríamos lançar a nossa nova página de blog, só que por questões, obviamente, técnicas não foi possível. E surgiu-nos a ideia, olha, vamos fazer um hino. E depois o hino era uma coisa que iria ficar durante o resto da vida da associação associada ali e se calhar depois não iria representar no futuro aquilo que nós fazemos, porque nós estamos em constante evolução, não só técnica, mas também pessoal e de quem lá trabalha. E nesse sentido, olha, vamos fazer uma música. E como temos prata da casa, por assim dizer, lançamos o desafio às 3 equipas técnicas que compõem a UMAR. Portanto, em São Miguel, Faial e Terceira. Cá na Terceira, não sei se é do ar da terra, da artistas. Somos os artistas, não é? Assim, a colega Carla Mourão, que também é psicóloga e técnica de apoio à vítima da delegação do Faial, inspirou-se, e já agora digo que escreve muitos bonitos poemas, fez-nos a letra. O meu colega sociólogo, o Agostinho Miguel Pinheiro, musicou. E Faz parte da deixaram-me a nossa mim, direção. exatamente, e deixaram-me a mim o desafio de cantar, porque por norma faço isso pelo carnaval e deixo por aí. E pronto, foi um desafio diferente, que correu bem. Depois criamos o vídeo que lançamos na plataforma do YouTube, que foi criado exatamente para isso, porque nós agora temos alguns conteúdos digitais que são bons até para utilizarmos nas nossas sensibilizações de escola. E pronto, e foi lançado e aparecem muitas pessoas que já passaram, que ainda estão e que fazem parte da UMAR nestes 30 anos, que parecendo que não, é muito tempo e ao mesmo tempo é muito pouco tempo. A UMAR é da minha idade, portanto já É tem uma muito pequena, trabalho então. feito. Dito dessa maneira, é uma pequena. É uma moça, uma Uma moça. moça. E que tem feito por isso e que temos lutado muito para nos mantermos pelo menos por mais 30. Muito bem, Raquel, eu vou-me abster de tratá-la por doutora, Com certeza. se me permite esse não Faça-me esse formalismo. favor. Se me permite esse não formalismo. Este é um desafio interessante, nós já vamos ouvir a música daqui a bocadinho. Ao longo destes 30 anos, a Raquel está na UMAR há quanto tempo? No próximo ano faz 4. Ao longo desses seus 4 anos de UMAR, tem tido, obviamente, contacto com pessoas. O MAR é uma associação de proteção à vítima. O que é que a choca mais nesse contacto com as pessoas? Primeiro, Eu sei que não devia chocar porque é psicóloga de formação, mas o que é que lhe choca mais? o facto de existirem muitos casos que nos parecem normais em situações cinematográficas e que estão muito ao nosso lado e nós não nos apercebemos deles. Honestamente, e como disse, se calhar também pela profissão que tenho e pelos ambientes onde passei antes de chegar ao mar, não é fácil chocar-me, mas ainda existem situações em que a pessoa pensa e opa, isto está aqui a acontecer ao nosso lado e a gente não vê. Somos uma ilha grande nas 9, mas tão pequenina e temos dos maiores rácios a nível nacional de violência doméstica a nível regional. Portanto, a Terceira e São Miguel são as ilhas que mais contribuem para isso. E realmente acontece um bocadinho de tudo, não é exagero quando aquilo que é dado nos telejornais e os acidentes que acontecem, nós já tivemos aqui também femicídios, que são mortes femininas, não é? E que nós vamos assinalar os 22 que já ocorreram até dia 15 de novembro deste ano no nosso país, já aconteceu aqui também na nossa região e honestamente já nada é novo, a verdade é essa. Aparecem sobretudo mulheres ou aparecem também homens? A nossa associação neste momento... Vocacionada para as mulheres, mas aparecem também homens? Tentam alguma vez aparecer lá homens com situações dessas? Sim, por vezes aparecem e nós encaminhamos para a associação que trabalha com eles e em princípio
Nós também vamos lançar um desafio à UMAR aqui na delegação da Ilha Terceira, que será começar a trabalhar com homens, porque eles também existem, embora sejam apenas 1% dos dados que se conhece a nível de violência doméstica. Uma questão de vergonha, talvez? Sim, o próprio estereótipo do machismo, que ainda é muito assente na nossa sociedade. Mas eles existem e também existem respostas para eles, e que, claro, se nos aparecem, são encaminhados para o devido sítio, para saberem dos seus direitos e também lutarem um bocadinho por eles. Nós, para já, nas 3 delegações trabalhamos só com mulheres, porque, tal como o nosso nome indica da associação, somos uma associação para a igualdade e direitos das mulheres. Nós trabalhamos a igualdade de género, trabalhamos igualdade de direitos e de oportunidades, quer para homens como para mulheres, porque trabalhamos com o público em geral. Nos atendimentos específicos de violência doméstica, que apenas atendemos vítimas mulheres para já. Nós estamos a fugir um bocadinho do nosso tema à conversa, que seriam os 30 anos da UMAR, mas este é daqueles temas que nós raramente temos aqui alguém e quando temos aproveitamos até ao limite e secamos até ao limite esse tema. Raquel, quando as vítimas lhe aparecem lá, como é que elas aparecem? Por norma, com um sentimento de culpa muito, muito exacerbado. É a última fase da violência doméstica, depois da violência, do namoro, da reconciliação? E muitas vezes é uma que se mantém até durante a própria fase de relação. A violência doméstica tem um ciclo, que habitualmente é retratado por diferentes fases. A primeira fase é quando existe a fase da tensão, portanto, quando começa ali a haver algum atrito entre os cônjuges, os namorados, e depois existe a fase da agressão, que nem sempre é física, e temos Essa é uma ideia que temos é vindo a preciso ver terem atenção, que não é? cada vez mais existem outros tipos de violência que estão a ser exercidos, e que não só a física, e que são muito mais difíceis de se provar, por assim dizer, porque não se vê. Depois da fase da agressão há sempre aquilo que chamamos a fase da lua de mel, que é quando existe o pedido de desculpas, a tentativa As de flores, os reconciliação, chocolates. as promessas de mudança, e isto pode durar muito pouco tempo, como pode durar algum tempo, e depois novamente, quando existe ali alguma tensão, voltamos à fase da tensão, e quebrar este ciclo, e principalmente da passagem, pelo menos pela experiência que tenho com as pessoas com quem trabalho, a passagem da fase da lua de mel para novamente a tensão, é aí que existem picos de culpa. E quando terminam este ciclo, quando interrompem este ciclo, porque a maior parte das mulheres que me aparecem não me verbalizam assim diretamente, mas é quase, a culpa também foi minha porque eu nunca saí, porque eu nunca tive força para o fazer, ou porque eu permiti que acontecesse. E realmente é um dos sintomas muito presentes em vítimas de violência doméstica, é o sentimento de culpa. Os tribunais portugueses descrevem o crime de violência doméstica como um crime de silêncio. É um crime silencioso. Acontece regra geral nos lares, quase ninguém dá por ele, exceto em situações mesmo daquelas situações em que se ouvem os gritos, mas quase ninguém dá por ele. Sendo um crime de silêncio, isto é um crime que pode durar anos. Sim. Nós temos situações em que, posso lhe dizer assim, dos 4 anos em que estive na UMAR, a minha vítima mais nova tinha 14 anos e a minha vítima mais velha tinha quase 80. Portanto, e se formos a ver naturalmente pelas questões de faixa etária, a senhora com 80 anos não era de uma relação de namoro nem de um casamento de um dia nem 2. Portanto, seria uma relação de muitos anos, e obviamente que depois também a própria questão de culturalização e da sociedade, não é? As pessoas acomodam-se, como se diz na nossa terra, que as pessoas acomodam-se à realidade que têm. O facto é que é silencioso, e por este silêncio que tem, tornou-se crime público, para que qualquer pessoa... Sim, não era. Antigamente não era. Exatamente. A partir do momento em que se torna crime público, é também no sentido de proteger as vítimas, não sendo elas sempre a dar o passo em frente. Se uma pessoa, qualquer uma que saiba, que tenha conhecimento, que ouça, que veja uma situação de violência, tem o dever cívico de apresentar queixa. Todos nós podemos fazê-lo. Obviamente que se a vítima estiver de acordo, é muito mais fácil todo o processo seguinte. Se não estiver, ele acontece e segue os trâmites legais que tem que seguir, mas o facto de se tornar público foi um bocadinho para tirar este silêncio. O facto é que as cifras negras, como são chamados os números dos casos que não se conhece,
continuam a ser muito maiores do que aqueles que se conhecem. Eu vou-me tornar agora um bocadinho fastidioso, mas vou ler o artigo 152 do Código Penal, que refere a situação de violência doméstica, quem de modo reiterado ou não infligir maus tratos físicos ou psíquicos, atenção, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais ao cônjuge ou ao ex-cônjuge, a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, o progenitor de descendente comum em primeiro grau, ou a pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. No caso previsto no artigo anterior, no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima, é punido com pena de prisão de 2 a 5 anos. Se dos factos previstos no número 1 resultar ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. A morte, o agente é punido com pena de prisão de 3 até 10 anos. Nos casos previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao arguido, ao agente, as penas acessórias de proibição de contacto com a vítima, de proibição e uso de porte de armas pelo período de 6 meses a 5 anos e da obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência doméstica. A pena acessória de proibição de contacto com a vítima deve incluir o afastamento da residência ou do local de trabalho desta, e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância. Quem for condenado por um crime previsto no artigo, portanto, de violência doméstica, pode, atento à concreta gravidade do facto e da sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido o exercício do poder paternal, da tutela ou da curatela por um período de 1 a 10 anos. Estamos a falar aqui num crime em que possa resultar a morte e cuja pena máxima é de 10 anos. Sim. Será que isto é muito pouco? Será que isto não compensa? É assim, eu posso lhe dizer daquilo que ouço das vítimas que sabe sempre a pouco, mas o principal é que parem de chatear e que parem de assombrar a vida delas. Se fosse possível haver esta determinação também, eu acho que a maioria delas escolheria essa parte. Claro que existem, e na maior parte dos casos, pelo menos dos quais eu tenho trabalhado nestes últimos anos, as condenações não acontecem só pelo crime de violência doméstica. Infelizmente, ou felizmente, por assim dizer, porque chegou a bom porto, as condenações que nós tivemos têm sempre outros crimes envolvidos, nomeadamente atos sexuais e outros, sequestro e por aí fora. E as penas que há relativa, olha, no início deste ano tivemos uma prenda, por assim dizer, de uma pena de 6 anos e 8 meses. Há relativamente pouco tempo tivemos conhecimento de uma pena que poderá ser de 16 anos, portanto existiam aqui acumulações de penas, mas sim, as vítimas sentem sempre que é pouco, porque mexe com a vida delas na sua totalidade e para sempre. E a sensibilidade dos tribunais a este tipo de crimes? Tem-se vindo a tornar bastante melhor. É verdade, todos nós temos preconceitos, todos nós temos estereótipos, e muitas vezes julgamos a pessoa que está à nossa frente em base das nossas vivências, e não é para isso que eles estão lá. O facto é que são seres humanos, e como seres humanos que são, também têm que cometer as suas gafes, que eu própria também cometo. O facto é que tem-se vindo a sentir maior sensibilidade nesse sentido, até porque os próprios tribunais têm um X de casos que têm que ver resolvidos, ou pelo menos encerrados, em cada ano jurídico. Portanto, até eles próprios sabem que têm que se fazer ouvir nesse aspecto. O que nós temos vindo a ver é que as medidas de proteção que não implicam uma prisão ou algo assim do género têm vindo a ser cada vez mais aplicadas. Pulseira eletrónica, nestes casos. Sim, não é? vigilância por meio de pulseira eletrónica, e não só, até o próprio modelo, porque isto aí seria uma medida de coação. Uma pulseira eletrónica tem que ser determinada já como medida de coação, tem que haver uma medida de afastamento, Claro.
para isso. As medidas de proteção podem ser acionadas até por nós, associações de apoio a vítimas. Nós fazemos o pedido em nome da vítima e depois a Comissão para a Igualdade de Género, a SIG, recebe isso e através da Cruz Vermelha, que é quem monitoriza estes aparelhos, e a PSP local, é feita a entrega daquilo que nós chamamos o aparelho de teleassistência. Este aparelho é um aparelho de SOS, que obviamente não garante, portanto, não garante 100% de segurança da pessoa, mas é uma forma mais rápida de acionar ajuda quando necessário. E felizmente, e em abril deste ano, nós estivemos num encontro regional em Ponta Delgada, que habitualmente acontece com todos os núcleos e associações que trabalham nesta área, e a Ilha Terceira é que tem mais pedidos. E nós temos bastante este hábito e claro que vai de encontro também às necessidades da pessoa, porque tem que cumprir com as devidas aspas alguns trâmites para se poder acontecer, nomeadamente não coabitar com o agressor e por aí fora, com o agressor ou agressora, porque a teleassistência é aplicada a qualquer vítima, independentemente do sexo e também do sexo do seu agressor ou do género. A questão é que a resposta tem vindo quase sempre positiva. Nós não podemos dizer que eles não nos ouvem. Até pelo contrário, quando existe alguma questão de dúvida ou se é necessário acompanharmos alguma vítima, por norma nós não somos barrados à entrada, assim, já acompanhei senhoras ao tribunal, simplesmente pelo facto de se sentirem acompanhadas. Sentirem-se mais tinham seguras, um conforto calhar, ali, não é? Exato. Ou o facto dos agressores, no caso, não me conhecerem. Até há pouco tempo brincava com uma utente sobre isso, que ela dizia, se calhar vai pensar que a senhora da PJ vai ficar quietinha, e pronto, que seja. Pense, que pense isso. Raquel, hoje é o dia 25 de novembro, é sexta-feira, é um dia bem a propósito para falarmos sobre isto, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A Raquel estava-me a dizer em off que há aqui uma série de coisas a serem feitas que vão até dezembro deste ano. Sim. Quer-nos dar só uma pequena chega, um pequeno pormenor sobre isso? A partir do 25 de novembro, a nível mundial, começam aquilo que nós chamamos os 16 dias de ativismo pela eliminação ou contra a violência nas mulheres. Mulheres e meninas, porque pode-se ver esse termo desta forma. E durante estes 16 dias, o que é proposto até pela ONU, é que nós façamos ações de sensibilização, que nós tenhamos formas de assinalar estes dias para consciencializar principalmente a sociedade de que isto é um crime que existe. Há a noção de crime? As pessoas têm a noção de crime? Já vão tendo. Mas o facto de existir violência contra a mulher e contra raparigas é uma anulação dos direitos humanos. E é aí que surgem estes 16 dias. Portanto, começaram já há alguns anos, portanto, foi através do Instituto de Ativistas em 1991, salvo erro, e que começaram a fazer isto. Nós não somos diferentes, naturalmente. A UMAR tem também o seu próprio programa e como estamos divididos em 3 ilhas, cada ilha tem o programa à dimensão que consegue. Nós aqui vamos ter um leilão que vai decorrer de 25 de novembro a 10 de dezembro de uma tela que foi elaborada o ano passado, por este dia, e como a tela é bastante bonita, nós vamos leiloar na nossa página de Facebook, portanto pode ser vendida para qualquer parte do mundo ou da região. Vamos ter também e vamos participar em atividades em conjunto com a Câmara Municipal de Angra, vamos ter as nossas próprias atividades com outros parceiros, nomeadamente com a APF, a Associação de Planeamento Familiar. Vamos ter situações mais íntimas para estar também com as senhoras com quem trabalhamos e com as que estão nas casas de abrigo, porque também muitas vezes são um público que é quase esquecido, porque está ali escondido, mas também precisam muito de ver estes momentos e elas próprias e principalmente num estádio muito inicial de integração até de casa a abrigo, e posso estar aqui a dizer uma asneira muito grande e as minhas colegas que me desculpem, mas as pessoas muitas vezes nem se reconhecem como vítimas e é importante haver estes dias para que elas se sintam mulheres, que se sintam empoderadas e que sim, eu fui vítima, não é isso que me define, mas perceberem que não são as únicas e nós vamos proporcionar estes momentos. Mais perto do final de dezembro, nomeadamente dos dias 9 e 10,
vamos participar na mostra de cinema a Imprópria, que vai decorrer até perto da nossa sede, ou por assim dizer, por baixo da nossa sede, na Recreio dos Artistas, nos dias 9 e 10, que eles têm a sua mostra de cinema, depois fazem workshops e nós vamos ser uma das entidades também parceiras da Imprópria, já como fomos o ano passado. Este ano também vamos ser, mas dentro do âmbito dos 16 dias. Embora eu saiba mais ou menos a resposta que me vai dar agora, mas o perfil da vítima é homogéneo ou é heterogéneo? Não é completamente disparo de situação para situação. A agressão pode ser parecida, mas a reação, até a forma de reagir à própria agressão é totalmente diferente. Portanto, é completamente heterogéneo e também vai muito de encontro à própria experiência pessoal que a pessoa tem e de vida e até os episódios que é sujeito. Claro que uma pessoa que for vítima de uma agressão física, e cheguei a ter logo no início ali no meu trabalho na UMAR, cheguei a ter uma senhora que se não atendesse o telemóvel enquanto estava em sessão comigo, era um problema muito grave, porque o companheiro estava-lhe a ligar e ela tinha de atender. E houve uma altura que eu disse-lhe, não, a senhora não atenda. Ou então manda-lhe mensagem a dizer que está numa consulta. E ela disse, não senhora, eu tenho que atender porque eu hoje ainda não apanhei. Portanto, se já tivesse apanhado, não havia problema não atender no imediato. Mas tem estas questões e obviamente nós temos que as trabalhar e temos que essencialmente empoderar as pessoas a sentirem-se confortáveis em dizer basta, não quero mais isto. Eu mereço um bocadinho mais e muitas vezes dizem, é não ter amor próprio, nem é esta questão. Há a questão financeira muitas vezes subjacente e felizmente cada vez menos, porque as mulheres já trabalham muito mais, mas existem ainda algumas faixas etárias que são dependentes dos maridos e sair de uma relação assim, com uma mão à frente e uma atrás, não é fácil. Complicado, claro. O não ter meios de subsistência sozinhos, a verdade é essa, e depois muitas delas têm o preconceito de pedir ajuda à ação social, por exemplo, porque não querem ser dependentes, mas é ali que se tem que pedir. O facto de se terem de ir a tribunal, há pessoas que ainda resistem a apresentar queixa, porque vou expor, nunca vou para tribunal, quem vai para tribunal é quem comete crimes, não sou eu. E temos muito esta noção. E o extrato social, Raquel? Tenho do mesmo extrato que eu, por assim dizer, até superior e menor. A ideia que havia é que isto estaria sim, mais no zonas... nível inferior. Sim. Não está, não é assim? Não. O que nós temos consciência, obviamente, é que uma pessoa que tenha, se calhar, facilidade financeira recorre a advogados particulares, consegue sair de casa porque consegue subsistir sozinho e vai fazendo as coisas, lá está, são as cifras negras que acontecem, mas depois nós não temos conhecimento porque tem facilidade financeira para se chegar à frente e resolver as coisas. Uma pessoa que não tem esta facilidade tem que recorrer à rede de apoio, por exemplo, nós estamos integrados na rede de apoio à mulher da Ilha Terceira, que engloba a Segurança Social, a PSP, o hospital, toda a gente. E lá está, eu se preciso de um advogado, como portuguesa que sou, tenho esse direito, vou pedir uma ação social, ou à Segurança Social no caso. Se preciso, e lá está, e é esta exposição que as pessoas não querem. Claro que quem não tem meios, por assim dizer, não tem de remédio, por isso conhece, e é ainda esta ideia errada de que é do extrato social mais baixo, mas não é. Felizmente até as pessoas com licenciaturas e mestrados já procuram a nossa associação e não têm problema de dizer, olha, não sei o que é de fazer. Se calhar, em vez de ficarem à espera que lhes seja atribuído um advogado, vão e dizem, olha, eu não quero ficar à espera de saber quem é que é, tenho aquela pessoa da minha confiança, eu vou e pronto. Sim, senhora. Mas é mais por aí que se atribui muito ao extrato mais baixo, mas não é verdade, não é verdade. Eu não resisto a fazer esta pergunta, que é uma daquelas perguntas que, do milhão, como se costuma dizer, há finais felizes? Sim. Às vezes brincamos, eu e o Miguel brincamos na nossa associação e dizemos, olha, é para isto que a gente se esfalfa. Às vezes são penosos, é verdade, mas sim, felizmente existem finais felizes. E podem até achar que não, porque se calhar... como às vezes dizem, a doutora fecha a porta e pronto, e é verdade, e tenho a facilidade de fechar a porta e
de não pensar muito mais naquilo que estive a fazer no meu dia de trabalho, até por uma questão de sanidade mental, a verdade é essa. Mas vivemos num meio pequenino e volta e meia cruzo-me com as pessoas com quem trabalho, a verdade é essa. Não há vergonha de a cumprimentarem na rua ou fazem no... Ai, não há, eu respeito. Quem me cumprimenta, eu cumprimento. Quem me faz que não vejo, eu faço também que não vejo. Pronto, e percebo que as pessoas às vezes, por saberem que eu estou associada àquele serviço, não me querem cumprimentar publicamente, e há outras que não têm problema nenhum, e da minha parte também não há, eu não tenho esta questão de não vou cumprimentar, é trabalho. Não, mas o facto é que nós, e como ele estava a dizer, fecha a porta e o trabalho fica lá. Mas quando as coisas ou estão a correr mal, ou até estão a correr bem, nós ficamos felizes, ou até mais do que elas, a verdade é essa. Porque elas podem não reconhecer, porque estão a viver na primeira pessoa o esforço que tiveram e a evolução que fizeram, mas nós que estamos na retaguarda vemos realmente a evolução que a pessoa faz. Nós temos e eu tenho a felicidade, se calhar isto também por inerência muito ao trabalho que tenho e à profissão que tenho, e desde o primeiro dia em que comecei a trabalhar como psicóloga, sempre tive a noção que a psicologia é um passo em frente e 4 para trás, mas aquele que se deu em frente nunca mais se perde. E é isso que nós vemos, e realmente quando se chega a um final feliz, seja ele com o tempo que for, ficamos tão ou mais felizes do que aquelas pessoas, e de facto às vezes os finais felizes não acontecem aqui, acontecem fora da ilha, acontecem noutra ilha, acontecem no país, portanto, e também temos esse feedback, e nós ficamos felizes porque as pessoas sentem a necessidade de partilhar connosco. É do género, olha, saiu hoje, no caso que eu lhe estava a falar há pouquinho, por causa das penas. O senhor, quando foi condenado, eu acompanhei esta vítima a tribunal, no processo, no decorrer do processo, porque ela não tinha cá ninguém, e pediu-me, e fui com ela, e assim que saiu a decisão final da pena de prisão, a senhora ligou-me, olha, foi tanto que ela apanhou. Já viu, afinal, serviu de alguma coisa eu ter ido em frente. Com certeza, claro que todos os nossos comportamentos têm consequências boas e más. Claro. Portanto, o facto de se calhar não ter dito alguma coisa não iria ter esta consequência. Como seguiu em frente e teve coragem, porque tem que ter muita coragem para expor a nossa vida mais íntima ao ínfimo pormenor diante de muitas pessoas diferentes, e isso é uma coisa que nós criticamos, nós técnicos de apoio à vítima, porque muitas vezes as vítimas são revitimizadas porque têm que nos contar a nós. Estigmatizadas, se calhar. Não? Também, não, mas é o facto de, por exemplo, tem que nos contar a história a nós, tem que contar a história à PSP, tem que contar a história ao procurador ou à procuradora, tem que contar a história, se forem parar, por exemplo, a uma casa-abrigo, às pessoas da casa-abrigo. A quantidade de vezes que elas têm que reviver aquele momento é uma forma de revitimação. Portanto, eu estou sempre a ver isto, parece que só isto, eu sou só isto. E quando passam deste processo para uma situação em que, olha, acabou, finalmente acabou, elas fazem questão de nos ligarem. Neste caso em particular, a senhora ligou, e até no dia em que foi informada que o ex-companheiro tinha sido preso, também fez questão, olha, foi hoje, agora ele só sai de lá daqui a 6 anos, portanto ele tem 6 anos de paz. E já vamos acreditar que isto agora são 6 anos no paraíso, e se calhar isto para uma pessoa comum, pronto, é só uma pessoa que foi presa, mas para aquela pessoa é o paraíso. A verdade é esta, porque poderá andar na rua, ainda por cima era um dos casos que tinha pulseira eletrónica, tinha teleassistência, tinha tudo e mais alguma coisa acionado, e mesmo assim o senhor incumpria, fazia questão de procurar a vítima. Mas é o simples facto de ela poder subir e descer a Rua da Sé, que é uma coisa que nós comumente fazemos de forma tão leviana, sem ter que olhar para trás e sentir que será que me estão a seguir, será que não está, será que vem, será que não vem. O simples facto de ela poder fazer isto sem sentir medo é o paraíso. Olha, nós fugimos completamente à nossa conversa, vamos regressar ao mar, nós vamos quase com meia hora de conversa, o que já é muito para uma primeira hora de emissão. Regressemos ao mar. Problemas que encontra no dia-a-dia no mar. Problemas, não digo problemas do contacto, problemas mesmo de funcionamento. O que é que falha? O que é que poderia ser melhor no mar? Nós ainda hoje tivemos uma visita de estudo, e uma das mensagens que fizemos questão de transmitir àqueles jovens foi que nós conseguimos funcionar com muito pouco. Nós aqui também. Se quiser trazê-los depois cá, traga-os. Porque realmente os recursos não são fáceis, e nós somos uma associação
que é cofinanciada, portanto é equiparada a uma IPSS, e no nosso caso em particular na Ilha Terceira nós somos um projeto anual, portanto nós necessitamos de uma aprovação anual por parte governativa para se poder ter o financiamento, e obviamente que a nossa luta é sempre aquela constante do financiamento ser dado a tempo e horas, que as pessoas que trabalham também têm as suas vidas e também têm despesas, a verdade é essa, nós também precisamos e felizmente nós, por muito que se aperte o cinto, nós conseguimos cumprir com pagamentos de honorários e tudo mais, só que é realmente o facto de, ok, se eu gastar 50 euros, o simples facto de nós precisarmos de fazer alguma sensibilização que implique gastar dinheiro, aquele dinheiro vai ter que ser rentabilizado para outras coisas. Por exemplo, a exposição que nós vamos ter durante o tempo que o clima permitir na nossa porta e nas nossas paredes, na Recreio dos Artistas, é com material que já foi utilizado para outras coisas e que nós transformamos e reaproveitamos para isto. Porque se for a deixar sempre algum dinheiro ali, depois chega ao fim e a associação não consegue subsistir. É facto, os apoios que nos são dados, principalmente da Câmara Municipal, e o próprio da rede, no qual nós ajudamos as vítimas, o apoio da rede, o apoio financeiro da rede é apenas e só exclusivamente para as vítimas de violência doméstica, mas é uma almofada de ar fresco para nós podermos dizer assim, olha, se não correr bem ali a gente consegue um bocadinho daqui, porque muitas vezes as pessoas procuram-nos, e principalmente agora com esta questão da inflação, a aflição com as rendas de casa, os preços a subirem, muitas vezes as pessoas procuram-nos para ter uma ajuda financeira e nós não podemos garantir isso, porque como eu costumo dizer, senhora, não temos para nós, quanto mais para dar, era com muito gosto, mas não conseguimos. É verdade, temos as nossas instalações dentro daquilo que é possível, não nos falta nada para fazermos o nosso trabalho diário, mas naturalmente que se tivéssemos outras condições, e não é por falta de esforço da nossa Presidente, não é por falta de tentativa de conversa com entidades superiores, por assim dizer, que se tem. É literalmente, e como ele dizia hoje na visita de estudo, eu referi, nós para trabalharmos na UMAR temos que ter amor à camisola, a verdade é essa, porque se nós primeiro estamos a defender uma causa que não é muito comum de se defender, depois trabalhamos com um público que não é particularmente fácil, porque, como eu dizia logo ao início, é estar na sombra, e depois nós, quando precisamos dos recursos, temos que saber nos desenrascar, temos que ser multifunções. Eu sou psicóloga, sou técnica de apoio à vítima, quando tem que ser, sou quem faz os cartazes, portanto, nós temos que ter... Polivalentes. Exatamente, é essencial sermos polivalentes, e depois temos que perceber um bocadinho de tudo. Por exemplo, eu não percebo nada da parte jurídica, eu percebo muito pouco, e o pouco que percebo fui aprendendo com o meu colega que já lá está há 15 anos, por isso já está muito mais por dentro destas questões, mas, por exemplo, o facto de nós estarmos a reivindicar uma jurista para a nossa associação e para a nossa delegação já há algum tempo, é uma realidade, e nós não temos. A colega que estava connosco, que estava a voluntariado, depois por questões pessoais teve que se ausentar da ilha, porque era do Porto e voltou para o Porto. Nós não temos essa questão, portanto, e lá está, temos que, ok, olha, isto se calhar funciona assim, se não funcionar, venha-nos dizer alguma coisa e a gente tenta de outra forma. Para nós lá dentro é a mesma coisa, como ele estava a dizer, aquilo que nós vamos ter exposto é trabalho reaproveitado. Se quiserem aprender a fazer gestão de recursos, de material e até a nível financeiro, podem vir para o UMAR, que ficam com uma pós-graduação espetacular. Muito bem, Raquel. Rapidamente, vou-lhe dar 3 minutos, Sim. Não lhe posso dar mesmo muito mais, para um assunto que levaríamos horas a falar, a violência doméstica no namoro. Sim, a violência no namoro. Infelizmente tem vindo a surgir cada vez mais, e nós não trabalhamos só com vítimas de violência doméstica conjugal. As vítimas de violência no namoro existem, com questões diferentes, com agressões diferentes, com até noções diferentes daquilo que podem ou devem fazer, porque são de uma geração talvez de outra dimensão, por assim dizer, mas está presente. E felizmente nós temos a oportunidade de trabalhar com todas as escolas da ilha sempre que necessário, e é uma forma de sensibilização que temos com eles, e muitas vezes procuram-nos, como ele dizia, já não sei quando a nossa conversa, a minha vítima mais nova tinha 14 anos. Portanto, é uma idade bastante juvenil, lá está. É uma criança, por assim dizer, e que já tinha sofrido agressões bastante graves de alguém da mesma idade dela.
Tem aí papéis à sua frente, alguns deles estão marcados aí a azul, que eu estou a ver daqui, também amarelo, acho eu. Ficou por falar alguma coisa, Raquel? Não, acho que falei de tudo. Isto eram as minhas cábulas para não me enganar com as datas. Muito Mas bem. felizmente elas estão bem presentes na memória e pronto, deixo o convite a quem quiser ouvir a nossa música para procurar as nossas sensibilizações, quer no YouTube, quer na nossa página de Facebook. Também temos uma página de Instagram. Claro que tudo o que lá é publicado é a nível regional, porque as 3 delegações mexem nestas páginas, mas sempre que é, em particular aqui para a terceira, nós fazemos questão de evidenciar isso. E como digo habitualmente e como termino sempre os meus acompanhamentos e as minhas sessões, se tiver dúvidas, se precisar de ajuda, faça favor de contactar, que é para isto que cá estamos. Vamos à musiquinha, Raquel. Vamos sim, senhor. Muito obrigado por ter Obrigada vindo aqui eu. ao Rádio Clube de Angra. Continuação de uma ótima tarde, um bom fim de semana. Igualmente. E até à próxima, A se Umar Deus quiser. agradece. Obrigado nós.